Oi, boa tarde. Como falaram, meu nome é Bruna, eu sou doutoranda em Física. Eu trabalho com computação quântica topológica, mais na área de materiais, mas eu tenho muito interesse na parte de software também, e eu gosto bastante de falar, fazer divulgação científica na área, por isso eu divulgo também esse arroba aí, que é o do meu Instagram e do Twitter, mas eu falo depois sobre isso. Tá. Então, essa palestra aqui, pelo fato de ser na estágio, eu quero que seja um negócio bem amplo, assim, e o menos técnico possível. Eu espero não complicar muito. Então, eu vou começar com o que é computação quântica, de um jeito mais ou menos um pouco restrito, né? Porque eu vou falar um pouco sobre como bits estão para qubits. Os qubits são a versão quântica dos bits, que é a versão da computação clássica. Então, se a gente, na computação clássica, tem zeros e uns, ignora a notação ali, não vem ao caso, mas a gente tem zeros e uns, né, originalmente, e agora a gente vai poder ter algo mais complexo. Para quem lembra de álgebra linear, isso daí seria um vetor coluna. Faz sentido na construção matemática do negócio, mas o importante é perceber que é nada mais do que um bit, em que você tem algumas possibilidades melhores pelo fato de você ter algumas propriedades quânticas, né? Por isso o gatinho ele está ilustrando o gatinho de Schrödinger, que tem a ver com a ideia de superposição de estados. Então, você não tem só 0 e 1, você pode estar em mais de um estado ao mesmo tempo. E se você pensar em álgebra linear, você tem essa esfera também, vetores podem ser representados no espaço, você pode pensar nisso, então, como... Vejam que a parte de cima da esfera tem um 0, a de baixo tem 1, então é algo ali no meio, né? E as portas lógicas que você tem na computação normal são agora portas lógicas quânticas. E aqui que eu digo que é limitado, porque eu estou falando de modelo circuital, não é, né, tão abrangente, mas eu acho importante para você entender de modo geral que qubits estão para bits, assim como as portas lógicas quânticas estão para portas lógicas. Então, agora a gente matematicamente está falando de matrizes, né? Essa representação aqui maior seria a representação clássica, né? As portas lógicas que você tem na computação normal e algumas portas com seus nomes ali e a representação matricial. Envolve números complexos, ou envolve algumas estruturas um pouco mais complicadas, mas eu diria que o cerne da questão é essa. E, apesar de eu estar na física, eu queria falar que eu acho que dá muito bem para você entender a computação quântica com o mínimo de física possível. Não porque eu não gosto de física, eu adoro física, mas eu acho que superposição, emaranhamento, que são duas coisas importantes, é um conceito tão sutil que, às vezes, é até melhor você entender um pouco mais desse ponto de vista, né? E aqui, um pouco da diferenciação, então, para quem quiser entender, tem esse livro aqui, que é um grande clássico, do Michael Nielsen e do Isaac Chuang, que ele divide em computação quântica e informação quântica. Então, informação quântica ela vai para um lado mais da física, de entropia, de teoria de informação com coisas quânticas, enquanto a computação quântica ela dá para ser vista mais nessa forma. Como é? Né? O que caracteriza um computador quântico? O que caracteriza um qubit? Então, o que caracteriza primeiro um computador quântico? Né, não dá para dizer qualquer coisa um computador quântico. Então, um dos critérios que a gente tem, a gente chama de critério de Diffie-Hellman, que é um teórico. E é só uma guia, existem algumas outras versões disso, mas, basicamente, a gente precisa de universalidade, que é um conjunto universal de portões, né, ou portas lógicas quânticas, que vai conseguir reproduzir toda a computação que você precisar. Você tem um conjunto limitado, mas você consegue montar outras portas com base neles. Tolerância a erro, que é a capacidade de você suprimir esses erros, aí, seja você colocando mais qubits, né, para você adicionar uma redundância ali, ou então você fazer alguma coisa fisicamente que já é meio resistente a erros. E escalabilidade é muito interessante, né? Se você tem alguns qubits, você pode expandir isso para vários qubits.
e construir um computador, né, maior, de forma sem perder o que a gente chama de fidelidade. Fidelidade é melhor falar em termos de coerência, né? Fidelidade é um conceito um pouco mais sutil, mas coerência é a habilidade do seu estado de se manter quântico. Então, decoerência é quando algo acontece, geralmente alguma coisa, sei lá, algum problema, deixa eu ver, é o que a gente chama de ruído, né? Para quem estava na palestra de computação quântica já, ruído, algo térmico, alguma coisa do tipo, pode ser que interfira, né? Os sistemas quânticos geralmente são muito delicados. Então, existe um tempo aí que a gente vai caracterizar que é importante que ele seja longo. Então, basicamente, um conjunto que não precisa ser todas as portas possíveis, tolerância a erros e alguma forma de você criar estados, vários estados em sequência, e de forma que ele não perca as suas características, a sua fidelidade. Aqui talvez esteja meio difícil de ler, mas a ideia não é ir muito a fundo aqui, eu só queria mostrar que a gente tem mais de um tipo de fazer, mais de uma implementação de computação quântica, né? Então, se a gente tem o qubit, o que é um qubit exatamente, né? E a resposta não tem uma única resposta. Você pode ter qubits em várias plataformas. Por exemplo, nessa primeira coluna você tem supercondutor e íons aprisionados. Está falando que é a NISQ era, que é a era noisy, de ruidoso, e o IS é intermediate scale. Então, seriam os computadores atuais. Você tem os computadores ruidosos, né? Não tão tolerantes a erros, ainda bem suscetível a erro, e intermediário, porque você não tem lá tantos qubits. Esses são os mais promissores, você tem IBM, você tem Google nessa parte, e mais para frente você tem outros que até existem, ou então não existem, mas já tem, né, alguma ideia de que ele pode funcionar, você pode fazer um qubit, você pode cumprir os critérios de Dvitchians, por exemplo, que são os fotônicos, os à base de silício, topológico. Tem uma série de outros. Aqui também é só para ter uma noção de que todos os computadores não são exatamente iguais. Você tem quantidade de qubits, conectividade, né, porque eles não vão se conectar, não são todos necessariamente conectados um com o outro, alguns sim, alguns não. Quanto tempo que demora para ele ter esse problema de decoerência que eu comentei. Embaixo tem umas coisas mais qualitativas que é interessante também de ver, que é a questão de criogênico, né? Operação criogênica, quer dizer, então, que ele tem que ser resfriado, altamente resfriado. Veja que nem todos, né? Fotônico, por exemplo, é temperatura ambiente. Então, só uma geralzona sobre isso. Alguns algoritmos importantes. Eu vou falar primeiro de dois mais específicos e depois eu vou falar um pouco mais geral, né? Mas dois algoritmos super importantes que eu considero, né, muito relevantes, porque eles têm implicações muito importantes, é o algoritmo de Shor, que é o algoritmo de fatoração em primos, que é a base da criptografia RSA. Então, você tem uma criptografia baseada num problema difícil, que é o problema de você pegar um número muito grande e fatorar em primos. E, pelo fato de ser difícil para um computador clássico, você fala, isso daí dá para ser usado como um protocolo de criptografia. E a questão é que essa quebra de criptografia ela é otimizada com algoritmo quântico. E aí entra um pouco a questão de que isso daí está acontecendo agora? Não. Até porque assim, a criptografia RSA é extremamente importante, é uma das mais utilizadas, então estaria todo mundo em pânico, né? Não está acontecendo agora. Mas é algo que é uma questão de você ter mais qubits, para você poder codificar o número, tal, você ter tolerância a erros, etc. e tal. Digamos assim que a teoria já está avançada o suficiente para você dizer que algoritmo de Shor quebrar RSA é uma questão de tempo. Então, esse negócio chama muita atenção. Vou falar um pouco mais depois sobre isso. O algoritmo de Grover também, eu acho que vão falar sobre ele mais detalhadamente na trilha de quanto, que é o algoritmo em busca em base não estruturada, o algoritmo de busca, então você tem, sei lá, N elementos, vai demorar mais ou menos, né, na pior dos casos, você vai ter que procurar N-1 elementos, então ele escala com a quantidade de coisas que você tem.
Então, para quem conhece, né, complexidade, ele vai de n para a raiz de n. Então, ele dá uma melhorada polinomial, esse algoritmo específico. E ele é interessante também, ele tem essa questão da segurança, pelo fato de que você pode usar para inverter funções. E isso pode ser usado para ataques de força bruta, então ele é um problema de segurança também. Ataque de força bruta seria você chutar várias senhas até achar e, sei lá, e logar, né? Grosso modo falando. Aparentemente pode comprometer blockchain também, mas eu não entendo muito bem. Aqui na parte de promessas da área, eu vou falar um pouco mais geral sobre alguns outros algoritmos, que são esses algoritmos variacionais, algoritmos de otimização, quer dizer, problemas de otimização. Não vou falar, porque tem uma série de algoritmos desse tipo, mas é interessante de falar sobre eles, porque esses algoritmos variacionais são muito úteis, não só para simular moléculas, ele já é usado na física naturalmente, mas você pode colocar vários problemas em termos de problemas de otimização. Qualquer coisa que você coloque, sei lá, maximizar o lucro, minimizar alguma coisa, qualquer coisa que você coloque em termos de otimizar, maximizar, minimizar, sei lá, é o tipo de problema que você pode usar algoritmo variacional. Então, se a gente estava falando de problemas mais específicos, aqui abre um pouco o leque. Agora que se você conseguir colocar em termos, ajuda bastante. E um pouco nessa vibe, você tem, por exemplo, a aplicação financeira com Qiskit. O Qiskit é uma das linguagens, eu vou falar um pouco mais detalhes, mas, como eu falei, otimizar, sei lá, lucro, por exemplo, é uma coisa que você consegue colocar em termos de otimização. Então, aqui são só tutoriais, exemplos de tutorial que você acha no site da IBM, do Qiskit, e já são várias coisas, né? Claro, não dá para usar super grandes quantidades de dados, mas já tem uma série de problemas. Só em finanças já tem uma série de problemas que dá para ser utilizados. Aqui é só um recorte de um print, assim, tem bem mais. Clima é um negócio interessante, né, porque tem muita gente ainda assim, com certo ceticismo em como vai usar clima, computação quântica em relação ao clima. Dependendo do computador quântico que for funcionar, entrar em voga, vai ter um gasto de energia maior ou menor, então tem isso também. Mas é interessante que eles já estão fazendo meio que um marketing de que a gente tem interesse em utilizar isso para clima. Você tem alguns white papers nesse sentido. Esse Q for Climate, por exemplo, ele tem alguns white papers sobre isso. Machine Learning, vou falar depois sobre, né, outras linguagens falam disso, mas eu quis destacar o PennyLane, que é uma linguagem de uma empresa chamada Zana, do Canadá, que eles são bem focados em computação quântica. Eles têm outras linguagens, mas aqui eu acho interessante para quem está começando, porque ele tem essas demonstrações, é uma coisa bem didática, tem esses tutoriais enquanto Machine Learning, eles fazem hackathon, e eu acho que é uma coisa bem legal de começar. O que não é também é importante falar. Não é necessariamente superior à computação atual. Eu acho que eu meio que já sinalizei isso falando de problemas específicos, né? Problema de otimização, problema, sei lá, Grover, Shor. Mas existe essa ideia de que você vai ter qubits e pronto, acabou. Você vai conseguir colocar tudo em paralelo e fazer. Mas não é bem assim. Você usa a superposição e você otimiza algumas coisas, mas ele não necessariamente vai melhorar qualquer coisa. Eu coloquei aqui um gráfico de complexidade só para explicar que cada problema tem a sua complexidade, né? Tem a sua linhazinha ali na complexidade, e você não necessariamente vai melhorar qualquer coisa de qualquer jeito. Tem alguns que melhoram muito, tem outros que nem melhoram, né? Shor e Grover são dois que melhoram bastante, assim, bem evidentemente, mas nem sempre vai ter essa melhora. Muito caso a caso. Aí aqui tem, para ter uma noção melhor de como se dá isso, né, quão variado é isso, tem uma série de algoritmos, né, Grover, como eu mencionei, está ali. Esse gráfico está mostrando robustez, que é a resistência a erros, seja, né, correção de erros por conta própria ou qualquer coisa que seja. Quanto que o erro vai impactar nele?
E embaixo, se vai melhorar, né, se vai otimizar ou não, se vai ficar mais rápido ou não. Leia-se mais rápido ou consumir menos memória. Né? Então, Grover está ali como um que a robustez é baixa, mas você também tem uma melhora polinomial, como eu tinha falado. Esses de cima, que estão escritos workhorses, a maioria aqui é variacional. Então, veja que está numa parte que você não tem certeza para onde que vai. Se vai melhorar, se não vai melhorar. Existe uma ideia de melhora, vira e mexe, aparece artigo sobre, mas não é um negócio assim que você consegue falar para todos, justamente porque não tem bem uma classe de problemas sobre isso. Então, é esse tipo de coisa. Shor, por exemplo, está lá como melhora exponencial, como eu tinha falado, é um dos que mais melhora. HHL, que é um sobre... é útil para álgebra linear de matrizes muito grandes. Então, é bem variado. Veja que existe todo um espaço ali para incerteza sobre isso. Não vai destruir a segurança da informação, apesar de tudo que eu falei. Eu acho que dá para a gente, se a gente tomar cuidado, se a gente ficar de olho nisso, né? Não dá para dizer que é um negócio inocente, com certeza tem a sua complicação. Mas tem duas grandes áreas para onde as pessoas estão focando a atenção nisso. Uma é a criptografia quântica, a outra é a criptografia pós-quântica. E são coisas completamente diferentes. A criptografia quântica é meio que uma área da física, digamos, da computação, que não é bem computação quântica, ela está indo para um lado meio que paralelo, assim. Ele usa física, usa quântica, mas ele usa propriedades completamente diferentes. Ele envolve a ideia de você passar a informação de forma em que você consiga ver se alguém intercedeu ali, se alguém visualizou. Usa quântica de formas diferentes. E também tenho em mente que, né, pelo fato de usar de forma diferente, ele está progredindo uma velocidade diferente que computação quântica. A outra criptografia pós-quântica já é um negócio mais teórico, é você avaliar se o teu algoritmo, sei lá, se o protocolo de criptografia que você está desenvolvendo, ele pode ser resistente à quântica. É um negócio extremamente complicado e teórico, e depende do que é o computador clássico normal, quer dizer, o que é o computador clássico que a gente tem agora, o que é o computador clássico que a gente vai ter no futuro. É teórico, tem sua base, assim, mas a gente está dependendo um pouco de como está o estado da arte, tanto no clássico quanto no quântico. Essas são as duas vertentes, né? Se vocês olharem as notícias, tem alguns protocolos de criptografia que, inclusive, foram atualizados para virar pós-quânticos ou quantum resistant, ou coisa do tipo. Eles tentaram dar uma modificada para poder ser utilizado numa versão mais atual e ser resistente à quântica. Essa parte aqui é interessante, mas investimento um pouco bem vagamente, porque eu não tenho super acesso a esses dados, né? Teria que pagar para achar dados mais atualizados, mas eu vou falar um pouco por cima. Alguns destaques aqui vão para IBM, Google, Microsoft, Amazon, por motivos óbvios, né? São empresas já grandes, consolidadas. Então, investir em computação quântica, né, não está tão distante aí. Tem essas outras, a Rigetti, a D-Wave, Honeywell, a IonQ, várias. Destaquei essas daí. Eu não tenho certeza. Eu acho que quase todas ou todas estão investindo em hardware. Então, pelo fato de você investir em hardware, também vai um dinheiro muito... Envolve mais dinheiro do que você investir em software, né? Aqui são alguns processadores. O da IBM Quantum não é o último, né? Não é o com mais qubits, que é o Hummingbird. O com mais qubits se chama Eagle. O Sycamore, que é aquele que falou que fez uma computação quântica melhor do que o maior supercomputador que tem, só para ilustrar. E aqui os dados que eu falei que não estão muito atualizados, mas a gente chega lá. Então, são dados de 2018, né? Queria destacar só um pouco qualitativamente. Você tem o investimento em startups, mais nos Estados Unidos, Europa, você tem Índia, China, Austrália,
África do Sul, alguns países estão investindo em startup. Labs, né, pesquisa acadêmica, fortemente Estados Unidos, por motivos até... Né, Estados Unidos tem uma porrada de laboratórios, ele tem muito laboratório, então, mas veja que tem um salto bem grande, assim, uma diferença bem grande de investimento. E você tem investimento governamental também, e agora vejam que a China apareceu bem forte, porque a China está investindo bastante. Na verdade, vejam que é Quantum Tech, não é computação quântica. Eles investem em comunicação, na questão mais da criptografia e tal, enquanto outros países costumam investir em computação quântica. E aqui, para completar o dado, né, deixar um pouco mais atual, aqui esses dados vão até 2021 estimado. Mas aí, o destaque que eu queria dar é que eles falam que 2/3, né, dos investimentos estão vindo aqui a partir de 2018. Vejam como o gráfico dá uma subida, né? Então, se os investimentos estavam daquele jeito ali, ele está dando uma subida e está numa crescente, né? Aqui, só para mostrar também o gráfico de 2021, não tem grandes players novos aqui, você vê mais do mesmo, e percebam que o Brasil não apareceu em nenhum dos gráficos. Né, a gente não tem um investimento muito forte nessa área, está bem fraco, na verdade. Então, o que acontece no Brasil? Né? Aqui eu peço desculpas, porque eu coloquei alguns nomes que eu conhecia, que eu pesquisei, mas aqui nessa própria conferência eu já conheci outros, mas eu queria destacar o Itaú está trabalhando, né, dentro da parte de tecnologias de emergência, trabalha com computação quântica. A Brasil Quantum é uma startup que está trabalhando com estudo de caso, algumas coisas de preparação, né, preparar as pessoas. As universidades, para quem tem interesse mais... Geralmente é o pessoal mais da física, né? Esse IN é de informação quântica, então... Mas, se tiverem interesse na área acadêmica disso, existe esse grupo INCT-IQ, que é o conjunto de várias universidades que trabalha com isso. Senai Cimatec, junto com a Atos, está trabalhando também para desenvolver um hardware. Né? Não tem muitas iniciativas de hardware, tem algumas de software aqui. Então, como que a gente se posiciona? Né? O que a gente faz com relação ao que a gente tem, o que a gente pode fazer? Se a gente estiver interessado nessa área, quiser se preparar. Existem vários SDKs, né, Software Development Kits, além de... Né, eu vou falar um pouco das linguagens aqui, muita coisa open source para estudar. Muito conteúdo de estudo open source também. Então, vou falar um pouco aqui. Qiskit da IBM é uma linguagem baseada em Python, que você tem acesso a computadores quânticos reais da própria IBM, é interessante. Eu gosto bastante do Qiskit pelo fato de que eles têm muito evento, são muito didáticos, eles fazem hackathon, eles fazem bastante coisa para ser bem acessível mesmo. Aqui você vê, aqui do lado em preto, é tipo uma simulação, uma forma de você ver como você está montando o circuito, até de só arrastar assim, os gates, ver o que está acontecendo com o estado, é bem interessante, é bem didático. O Circuit da Google também é Python. Dou destaque aqui pelo fato de ter o TensorFlow Quantum, então quem está interessado, né, em aprendizado de máquina, está acostumado com TensorFlow. Os dois são da Google, né? Então tem essa ponte, né, via TensorFlow. PennyLane, Strawberry Fields, como eu comentei, da Xanadu. O PennyLane, que eu tinha falado, mais voltado para aprendizado de máquina, essas coisas. Strawberry Fields, ele parece um pouco com Qiskit. É tudo Python, né, de novo. Mas tem alguns detalhes assim da física ali, ele trabalha com o que a gente chama de variáveis contínuas, mas também não é tão diferente assim. Linguagens mesmo, né? Linguagens ou coisas do tipo, não SDKs baseados em Python, compiladores de acesso em nuvem, tem algumas coisas também. Eu dou destaque que, se você tem interesse nisso, lembre-se que nem todas são compatíveis com todos os hardwares, né? Porque, geralmente, você tem que fazer um negócio mais específico para o seu hardware.
Não é bem o caso da Q-Sharp é da Microsoft. Na verdade, a Microsoft tem esse QDK todo, Quantum Development Kit, que é de início ao fim, né? Tem a linguagem Q-Sharp, que é baseada em C#, F#, então, para quem tem interesse nessas linguagens. E o Azure Quantum, veja aqui, está um pouco pequeno, mas você tem vários providers ali, essas empresas aqui, OneQubit, IonQ, Rigetti, essas coisas são os acessos a hardwares ou a simuladores, né? Eles fazem essa ponte para você poder mandar os seus trabalhos em hardwares ou em simuladores, na nuvem. Amazon Braket, semelhante também, de início ao fim, é uma linguagem, mas eles fazem todo esse foco aí de você mandar os seus trabalhos via algum Jupyter Notebook, e você manda para a nuvem também. Eu não coloquei muitos detalhes sobre a nuvem, mas a ideia é mais ou menos a mesma. O OpenQSAM, na verdade, eu não sei se pronuncia assim, mas ele é um assembly language da IBM, e eles comunicam com Qiskit, que é aquela primeira linguagem de Python que eu falei, mas é interessante, por exemplo, se você tem interesse ali nos componentes de hardware, porque você pode fazer o teu circuito mais baseado no seu hardware específico, sei lá, coisas. Como eu falei, cada hardware é um hardware, mas sei lá, você tem uma voltagem específica, não sei o que, é o tipo de informação que você consegue inserir de alguma forma ali. Então, ele é intermediário, né? Lugares que eu acho interessante ver informação, Quantum Computing Report, ele dá informações mais assim. Tem reviews técnicos, tem bastante coisa legal, mas também tem informações tipo, essa empresa alcançou uma certa conquista aí em computação quântica, essa empresa comprou a outra, é interessante de manter essa noção aí. O Ars Technica, acho que vocês conhecem, às vezes fala de computação quântica também. Quantum Magazine é mais de física, mas tem uma parte de computação, então tem artigos muito bons sobre. Para quem está interessado na parte mais acadêmica, o Archive, o Physical Review, vai falar um pouco da física do negócio, em especial o X, o Physical Review X, ele é sobre quântica, né? Tecnologias quânticas. Vou ter que passar meio rápido, que está acabando meu tempo, mas o Q-Word é um lugar legal também para você aprender algumas coisas, porque fazem muito curso, e são cursos em ordem de dificuldade, não? Então, começa a Q-Prep, Q-Bronze, por aí vai. Eu acho que esse ano já está no Q-Gold, ou então já acabou, mas ele vai começando, acho que, sei lá, em março. Tem o Q-Intern, que é um estágiozinho que você faz com alguns projetos, é interessante para colocar a mão na massa, vários seminários. E eles têm esse Q-Cousin aqui, que seriam países, né, divisões de vários países do Q-Word. E não tem o Q-Brasil ainda, a gente está meio de olho nisso. A IBM também eu coloco aqui, de novo, porque tem hackathon, porque tem desafios de outono e primavera, tem muita escola de verão recentemente teve, estágio, tem o Qiskit Advocate, que eu vou falar daqui a pouco, e o certificado de developer em computação quântica, em Qiskit em particular. Que eu saiba, é o único certificado que tem para desenvolvedor nessa área. Então, é interessante ficar de olho nele. Ele custa por volta de $200, mas dá para achar voucher. Eu fiz de graça, eu achei um voucher, então, assim, eu acho que deve ter voucher ainda por aí. No próprio GitHub deles, eles mencionam isso. E aqui são o Qiskit Advocate. É um negócio que você pode prestar depois que você presta esse negócio dos desenvolvedores. E eu coloquei aqui, primeiro, quem está na trilha de Quantum deve reconhecer, acho que, pelo menos, sei lá, umas 5 pessoas aqui, porque a galera está toda aqui, praticamente. Só tem 16 advocates no Brasil inteiro. Um programa que tem já 3 anos, então é interessante, né? Você, além de ter que provar que você é um developer, você tem que mostrar mais algumas contribuições em Qiskit, em computação quântica, mas é interessante porque te dá acesso a eventos, te dá acesso a
a outros projetos, é bem legal e não é tão complicado assim, então eu acho legal de destacar. Passar aqui rapidinho, só a Xanadu tem tutoriais também, tem estágios, acho que não vale muito a pena entrar muito nisso. LinkedIn e Twitter é um lugar assim que, se você se cercar das pessoas que falam de computação quântica, é extremamente informativo com relação a isso. Aqui são as minhas redes, né? O Instagram, eu costumo colocar coisas de computação quântica, divulgação científica e tal. E o GitHub, eu tenho algumas coisas interessantes sobre o próprio Advocate. Eu tenho também um compilado de conteúdos em português, porque não tem muitos conteúdos em português, então fiquem à vontade para contribuir também, se quiser. E é isso. Obrigada por me receberem. Palmas para a Bruna! Na trilha de computação quântica. Bruna, muito obrigado pela sua participação. Aqui na Stage a gente tem um cronograma um pouquinho mais apertado, e eu vi que tem uma galera interessada com pergunta lá no chat também, no digital, e eu vou pedir daí que o pessoal da coordenação possa fechar essas perguntas na sala de computação quântica. Então, a turma agora de computação quântica volta para a sala, que a gente vai receber a turma de API, tá bom? Ok, obrigada, gente. Muito obrigado mais uma vez, e obrigado à trilha de computação quântica. Uma salva de palmas para a coordenação e para a trilha. Fantástica! Tivemos aí a contribuição, também a participação da dona Ivone Mascarenhas, e eu vi no chat que perguntaram se ela era parente da Yara. Ela é a avó da Yara Mascarenhas, né? Faz sentido, porque Mascarenhas é o mesmo sobrenome. Uma grande contribuidora, uma grande cientista, né, da área da física, aqui no Brasil, e que nos deu a honra de participar aqui do TDC. Seguindo aqui, galera, nossa programação, estou vendo aqui a galera do chat, vamos lá, pessoas, muito bom, a galera gostou bastante da apresentação da Bruna, e lembrar vocês, estamos chegando agora na nossa reta final do TDC, né? Estamos chegando aí no último quarto do TDC, e vai já dando aquela saudade, dando aquela vontade de fazer mais, de compartilhar, de estar mais tempo. São só 3 dias, né? Passa tão rápido, parece que segunda-feira de manhã, quando a gente começou o TDC, foi ontem, mas fica aqui sempre aquele convite para você que está aqui com a gente no pavilhão, para você que está aí em casa com a gente, compartilhe tudo o que você aprendeu, leve adiante, aproveite a possibilidade. Se você não pegou as redes de algum palestrante, pô, eu estava assistindo ali no online e não consegui pegar o LinkedIn daquela pessoa palestrante, não consegui pegar o Twitter dela. Eu vou dar uma dica muito boa, eu vi várias vezes esse comentário aqui no chat, e eu vou dar uma dica para a galera muito boa, e vale aqui para quem está aqui também com a gente. Viu uma palestra legal? Viu uma pessoa bacana? Vai no site, no ddevconf.com, encontra a edição lá, que é a edição que nós estamos, é a TDC Business 2020, São Paulo Experience, e todas as trilhas têm lá o nome do palestrante e o nome da coordenação. Se você clicar, tem todas as redes deles listadas lá. Então, eu, normalmente, antes de começar um TDC, eu dou uma passada, uma geral lá no site, saio adicionando a galera no LinkedIn, diz, opa, vamos nos encontrar amanhã. Espero vocês no TDC, vai ser muito legal. E vocês podem usar, esse é um ótimo pretexto para você começar uma conexão, né? Porque você vê uma pessoa legal lá e quer se conectar no LinkedIn. O que eu vou dizer para ela, né? Não conheço, queria muito acompanhar, queria trocar uma ideia. Pô, eu estive no TDC, vi sua palestra, achei muito legal, compartilhei uma foto, tirei uma foto sua, que quando você está palestrando, olha só que bacana, e você tem a possibilidade de começar uma conversa, começar uma conexão e ampliar ainda mais. Porque o TDC serve para isso, né, galera? Serve para a gente poder expandir, para a gente se conectar, para a gente ir cada vez mais longe. Queria só pedir para o pessoal me informar se o pessoal da coordenação da trilha de APIs já está por aqui, tá? Então, queria chamar no palco a coordenação da trilha de APIs para a gente bater um papo aqui, falar um pouquinho da trilha. Salva de palmas para os coordenadores da trilha de API.
Agradecimento especial para o Carlos Grau, Cláudio Oliveira, Carlos Cabal e Matheus Bittencourt. Grande Matheus, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos passar aqui mais à frente para a iluminação pegar. Bonita essa camisa, não é porque eu que fiz, mas acho muito bonita essa camisa. E aí, me diz uma coisa. A voz, né? Não, claro, chega no último dia, já está indo embora. Mas me diz uma coisa. Trilha API. 90% das palestras que a gente teve aqui, em várias trilhas técnicas, falava de API. E aqui a gente tem uma trilha só de API. Me conta, como que está sendo para vocês a trilha de API? Posso começar? Bom, primeiro, obrigado. Cara, está sendo uma experiência bem legal, que esse ano a gente tentou conectar justamente o tema do TDC com a API. Então, a gente está tentando trazer mais coisas de negócio para a trilha da TI, que é uma trilha técnica. Então, a gente vai trazer palestras sobre monetização, a gente trouxe sobre tudo isso. Então, é bem legal ter essa experiência de a gente começar a tirar um pouco o pezinho técnico de APIs, né, e falar um pouco sobre negócio, que é o grande motivador da nossa solução, na verdade. E até eu acho que eu gostaria de acrescentar que, assim, igual você falou, né, hoje ela é essencial. Eu acho que não tem nenhuma empresa que não fale sobre a API. Eu acho que a gente consegue dar esse olhar, a gente montou a trilha justamente para ver outros tópicos, então segurança, monetização, documentação. E assim, já fica até um convite, porque, por exemplo, eu palestrei, o Cláudio foi o coordenador em Floripa, estou aqui coordenando com ele, com orgulho, então assim, quem está aqui assistindo, já fica o convite. Sem dúvida, estamos com Call for Trilhas para o TDC Porto Alegre aberto. Então, gostou, viu, achou legal, estou na trilha de API, pô, queria trazer esse tema mais, a coisa mais bacana do TDC é que é isso, traga o tema, venha coordenar com a gente. O que você tira de valor sendo coordenador no TDC? Gostaria até de ouvir isso de vocês, porque às vezes a galera sempre fica naquela, será que é válido? Chegou mais um aqui. Coordenador reserva aqui do TDC. Coordenador reserva. O Pimenta já praticamente coordena todo o backstage do TDC, né? Toda a parte de entretenimento, nós vamos eleger ele a coordenador de entretenimento do TDC. Mas eu queria saber, eu estava tentando perguntar aqui para o Matheus exatamente isso. O que o coordenador tira de proveito, né? Porque a gente sempre convida, venha coordenar, e aí a pessoa lá na ponta, eu penso que é automático, assim, não, mas o que eu ganho com isso? Então, eu queria ouvir de vocês, o que você acha que é importante para o cara vir coordenar o TDC? Eu acredito assim, eu comecei nessa vida de eventos, já tem uns 4 ou 5 anos, eu acredito que mudou minha carreira, porque você olha e principalmente você aprende sobre erros dos outros, e você vai adquirindo experiência para você colocar no seu trabalho. Então, acho que participar aqui, ou acho que o ouvinte, óbvio, tem todo o seu valor, mas quando você assume esse posto, né, de eu acho que como palestrante e até como coordenador, esse peso de tentar fazer essa trilha, pensando no conteúdo e principalmente conhecer as pessoas. Mas você conhece pessoas que você admira, então a gente consegue ter essa conexão e esse network em relação ao que outras empresas estão fazendo, o que de boas práticas, estava agora num talk sobre segurança. Então, assim, como a gente pode melhorar, eu estava pensando de várias ideias lá, até anotei no meu celular. A cabeça já vai falando, falei assim, tem que melhorar essas coisas aqui. Ó. Então, eu acho que assim, isso, para mim, é rico. Eu acho que essa conexão entre estar aqui, ouvindo experiências, trocando as minhas e ouvindo, principalmente, dos outros, sabe, poder compartilhar para fazer a nossa área, que é isso, né? A nossa área é compartilhamento da comunidade. Então, acho que, para mim, o maior valor que a gente tem, eu acho que sobre o TDC, é esse contato, essa exposição, eu acho que essa possibilidade até de mudar a carreira. Porque uma vez TDC Speaker, uma vez coordenador, isso é para sempre. Então, acho que vale aí para o pessoal que está pensando em carreira, né, dar um próximo passo, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Os mesmos sentimentos, né? Eu acho que, para mim, o mais importante é conhecer pessoas, né? O networking de... Pô, você receber uma palestra de um cara e falar, putz, esse cara aqui era esse cara que eu queria... Você poder escolher e conversar com as pessoas é muito rico, assim. Como o Matheus falou, aprender, né, sobre as experiências das pessoas, né? E todo mundo praticamente sentado na mesma mesa, assim, né? Isso que é mais importante de um evento, né, do TDC, né? Horizontaliza, né? É isso, cara. Tipo aquele cara que você admira pra caramba, de repente você está trocando ideia com o cara, de repente... Então, eu acho que isso, para mim, é muito relevante, assim. Então, faz um tempo que eu participo do TDC, e o TDC é um evento que todo ano faz parte da minha grade de eventos, porque faz muito sentido para mim, aprendi muito e eu quero colaborar um pouco. Fantástico. Quer dar um rapidinho? Já estamos tudo no ponto. Já está tudo no ponto. Cara, é isso, né? Em Floripa, eu estava lá, fui almoçar e pegando feedback ali, falaram assim, pô, senti falta, né, de ter algo relacionado à monetização. Aí eu falei, submeta a palestra para o próximo, que vai ser em São Paulo. E o próximo palestrante vem falar sobre monetização. E o tema do nosso painel é sobre monetização.
Então aproveita Então é e já vamos chamar o próximo palestrante para ele subir aqui com a gente. Venha para cá, atenção, agora chega aqui com Vamos vocês. lá, Rafael Rafael da Mateus, Newway. uma salva de palmas, direto da Rafael Newway. Mateus. Seja muito bem-vindo, Rafael. Microfone para você e o palco do TDC é todo seu. Valeu, valeu. Tudo bem, TDC? Boa tarde todo mundo. É isso aí, agora a gente vai quebrar um pouco o paradigma desse mundo de API. A gente vai tratar mais sobre monetização de API. E esse é o nosso tema. Chegou a hora de faturar com API. Um pouco da onde divide ali, né? Os homens dos meninos, né? Cara, é mercado, é vender, é ganhar dinheiro. É isso que a gente vai falar sobre isso aí. Eu queria só fazer uma pergunta para tentar entender o público aqui, conhecer melhor vocês. Quem trabalha com desenvolvimento aí, por favor, levanta a mão. Tá lotado. Meninas no desenvolvimento. Coisa boa, coisa boa. A gente incentiva muito meninas no desenvolvimento. Queremos mais TDC aqui, né? Com mais meninas aqui, com API e em outras trilhas também. Muito legal. Mas agora, vamos evoluir, peraí. Quem já publicou API? Tá melhorando, tá? Quer dizer, né? Deu uma baixadinha, mas ainda tá bom ainda, tá? O pessoal ainda tá levantando a mão. E agora, a segunda, a terceira, quem monetiza já ganha dinheiro com API. Massa. Então é isso aí, cara. É isso que a gente vai ter que abordar agora. Sair disso, do desenvolvimento de API só na especificação, só no OpenAPI, e agora a gente vai ter que ganhar dinheiro com API mesmo. Chegou a hora. Me apresentando um pouco, meu nome é Rafael Mateus. Eu tenho algumas skills aí que coloquei para tentar entender um pouco melhor o meu perfil. Eu trabalho com desenvolvimento, né? Vim do desenvolvimento mesmo. Atuo como tech lead. Hoje o meu foco, linguagem de programação, é Golang. Também aperfeiçoo meus skills com DevOps, né? Essa área de DevOps, admiro muito. E também tem algumas outras ferramentas ali que não vieram da API, vieram até mesmo antes ali, né? Admiro muito também, acho muito massa trabalhar com Rails. Cara, eu me sinto muito performático assim trabalhando com Rails, de criar aplicação e tudo mais. Então é uma das linguagens e frameworks que eu gosto de atuar. E também eu tenho pós-graduação em Internet das Coisas. E aí, Python vai muito na Internet das Coisas. Aí dá para entender um pouco o meu perfil em cima dessas skills, né? O que eu gosto e como que eu atuo. Eu trabalho na Newway. Quem conhece a Newway aí? Levanta a mão, por favor. Pouca gente. Quer dizer, mais ou menos. Achei que pudesse ter mais, mas eu vou apresentar a Newway para vocês. A Newway é uma empresa de Big Data. Ela é uma das maiores empresas de Big Data da América Latina e ela fornece soluções estratégicas para marketing, risco compliance, prevenção de fraude e entre outros setores, né? E o objetivo, o propósito da Newway é gerar um impacto positivo no desenvolvimento do país por meio de tecnologias. E no início em novembro, na verdade, no final do ano ali, de 2021, a Newway foi adquirida pela Bolsa de Valores do Brasil, pela B3. Então, isso acabou amplificando muito essa parte de API e de como a gente tem que se posicionar como API, né? E monetizar em cima disso. Não daria simplesmente para disponibilizar a API e não tá gerando receita com isso. Então, esse também foi um dos assuntos. Até o Pimenta ali, né, fez essa introdução. A gente estava no almoço lá conversando, cara, a gente tem que fomentar mais esse tipo de assunto, trazer mais para o TDC para a gente mudar um pouco dessa cara de que a API tem que ser o OpenAPI lá especificado e depois a gente não leva isso mais para frente, né? Então foi um pouco dessa ideia que essa talk aqui tem. Como eu disse ali, eu também sou dev. Eu estou no desenvolvimento aí de 11, 12 anos, vai fazer agora. E quando eu comecei, não sei vocês, mas quando eu comecei, o desenvolvedor ia lá, recebia o requisito, estava lá escrito o que tu tem que fazer, né, quais são as operações que tu tem que fazer, a
o tipo de tela, vinha o protótipo da tela, vinha exatamente o que tu tinha que fazer. Tu ia lá e reproduzia aquela parte de desenvolvimento. O que eu ia dizer para vocês hoje, o que eu venho dizer para vocês hoje, é que o desenvolvedor tem que estar cada vez mais imergido nessa parte de negócio. Ele não consegue ser um cara que simplesmente reproduz algo que alguém disse e que não consiga mostrar valor, entender o valor daquele propósito, né? Perguntar, tá, mas por que a gente vai fazer assim? Por que tem que ser dessa maneira? Por que a gente vai oferecer essa API com esse custo? Né? Aí vai do papel do desenvolvedor conseguir, com o pessoal de negócio, melhorar essa parte. Dar artefatos para essas pessoas de negócio conseguirem entender como que vai monetizar essas APIs. E o desenvolvedor é o cara que ele está mais ligado no código e sabe da infraestrutura, do que ele vai precisar, dos projetos. Ele é o cara que está muito ligado nisso. Então, ele é uma das... Ele é a pessoa, eu ia dizer a única no singular, mas não, é no plural, é uma das pessoas mais importantes nesse processo. E aí vem do desenvolvedor, quando ele for fazer a API dele, ele não desenvolver a API pensando que é simplesmente uma forma de integração. Como eu vou expor esses dados, essa interface? Ele vai criar essa API pensando já nela, no início, como um produto. Como é que ele vai fazer um produto? E a gente olha tantos outros produtos assim, né? Quando a gente vai comprar, chega numa loja, lá está o notebook lá que a gente quer comprar, né? E está lá a etiqueta no notebook. R$1.000, R$5.000. E aí, quando a gente fala para API, a gente tem que tentar trazer isso para o mesmo contexto. Opa, peraí, eu tenho um produto de API, quanto que custa esse produto de API? Então, isso é muito importante para o desenvolvedor, quando ele for iniciar isso, já pensar essa API como um produto. E aí vem a primeira pergunta. Quanto que custa essa requisição, sabe? Essa requisição da tua API, quanto que vai custar? Quanto que tu vai cobrar do teu cliente essa requisição? Pergunta difícil, né, cara? Como é que vai responder isso? Aí tem maneiras, a gente tem que tentar achar meios, montar meios de conseguir chegar o mais próximo possível disso, de entender quanto que vai custar essa requisição aí para a gente. Eu fiz um quadro totalmente ilustrativo, tá? Esses valores aqui, nem por escala, assim, a gente não consegue considerar. Totalmente ilustrativo, mas para a gente tentar entender e fazer o exercício, eu não vou conseguir dizer para vocês quanto que vocês vão ter que cobrar na API de vocês, mas eu vou tentar passar ferramentas aqui para que vocês entendam o que vocês têm que considerar para montar a API de vocês, para vender a API de vocês. Então, tem toda a tua camada de infraestrutura que tu tem que observar, né? Pô, como é que é a tua segurança disso? Como é que é o WAF que tu está trabalhando lá em cima? Se tem essa camada, se não tem, se tu vai considerar que tenha, esse é um valor que também tem que estar... Se tu vai ter um edge, um load balancer que vai direcionar essas requisições para algum lugar, tem custo? Tem. Quanto que esse edge vai ser cobrado, né? Se eu vou estar utilizando um gate de API, eu também tenho que estar considerando esse cara. Quanto que é o custo do meu log? Quanto que é o custo das minhas VMs que estão rodando aqui? E, principalmente, o custo do teu negócio. Aí vai da tua área de atuação, de como que a tua API está posicionada no mercado. Cara, a gente está aqui no Oceano Azul. A gente está aqui sem concorrente nenhum, a gente consegue colocar um preço um pouco mais agressivo, chegar no mercado um pouco mais agressivo, porque não tem ninguém. Mas, opa, a gente está num cenário diferente. A gente está no cenário de que tem muitos concorrentes. Muita gente oferece a mesma coisa que a gente está oferecendo. Qual vai ser o nosso diferencial? Talvez o valor? Talvez informações a mais na nossa API? Isso é importante para a gente conseguir ter o custo da nossa requisição. Quanto que a gente vai cobrar? Básico. O que eu quero dizer para vocês nessa parte é que tem um grande risco quando a gente desenvolve uma API e acaba vendendo ela ou cobrando erroneamente do cliente. Provavelmente não acontece na empresa de vocês, né? Mas o CS vai lá, vende uma API e daí vai ver lá no contrato, cara, não paga nem o custo da tua infraestrutura. Mas foi para um momento estratégico, cara, o cliente era um cliente-chave. Mas espera aí, o nosso time, a gente tem que bancar, a gente tem que
controlar toda essa infraestrutura aqui, como é que o nosso centro de custo vai se organizar. Então, isso a gente tem que estar... Eu acredito que os desenvolvedores, os times, as squads, tem que estar bem organizada, centrada nisso, para saber quanto que vai cobrar, quanto que esse custo de request vai ser cobrado. E agora vai entrar nessa parte de modelos de monetização, que é o principal foco dessa apresentação. É apresentar para vocês os modelos, que alguns modelos tem mais, mas alguns modelos que a gente consegue utilizar em API. E esses modelos, obviamente, já são modelos que a gente consegue monetizar em cima deles. O primeiro é o mais estranho, né? Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Mas o modelo free. O cara fala assim, pô, tu vai fazer uma API, tu vai monetizar ela de um modo, né, um modelo de monetização free. Como assim, cara? Cara, é uma grande estratégia. Tu quer disseminar teu produto, tu quer testar ele, tu quer validar ele, tu quer testar, ver se tem público-alvo para esse cara, se vai ter gente que vai usar, tu quer disseminar mais a tua empresa, tu quer mostrar, ela tem que aparecer mais no mercado. Uma baita estratégia para te conseguir colocar um produto free e outros desenvolvedores conseguirem utilizar esse produto, né? Aí fica uma amplificação de uso, de testar aquele produto, de olhar outros produtos. Ah, tá, tem esse free, mas tem esse daqui que não é free. Qual é a diferença? Ele vai entrar no teu site, ele vai entrar nas tuas redes sociais, enfim, no que for ali, né? Principalmente site, documentação, ele vai entender os teus outros produtos e vai saber como que eles monetizam. E aí vai entender outros produtos dessa tua empresa. É uma baita estratégia também, tá? Tem o trial, todo mundo já conhece, freemium, né? Essa parte de o cara conseguir, por exemplo, testar essa tua... desculpa, me corrigindo. Trial é esse período de teste. O cara vai lá, consegue um uso de API por um tempo determinado, né, dias ou meses. Ah, tu tem um mês de free. Ou tu tem uma quantidade de crédito. Hoje, uma estratégia muito boa é uma quantidade de crédito, né, monetizado em dinheiro. Ah, tu tem $100 para testar nossas APIs. Isso fica legal, o cara até se sente rico, né? Pô, acabei de ganhar $100 aqui. É uma baita estratégia. Então, o trial, ele consegue ter a experiência de conhecer o teu produto. É uma abordagem boa, porque tu não precisa forçar para que ele já comece com aquele produto pagando. Ele já testa, vê, ah, não, vai funcionar aqui para o nosso cenário, não vai. Aí ele consegue fazer essa decisão para depois fazer a compra. One shot. Alguém já ouviu falar nesse termo de one shot? Alguém? Não? Só a rapaziada da Nel aí. One shot é uma venda única. A gente trabalha bastante lá, tá? Eu tenho uma APIs, ou eu tenho uma... Eu vou começar pelo lado do cliente. Eu, como cliente, tenho uma base de dados, por exemplo, e eu quero atualizar essa base de dados, quero pegar dados e quero enriquecer essa base de dados. Eu tenho o nome de todo mundo aqui que está no TDC, só que eu não sei onde ele mora, qual é o nome do pai, qual é o nome da mãe, informações complementares a essas pessoas que estão no TDC, por exemplo. Ele pode usar uma API, fazer um contrato único. Nesse caso, ele não vai ter nenhum compromisso, ele vai ter só essa venda única para esse cliente, que ele vai fazer um uso, diria que às vezes abusivo, porque tu tem que ter um controle muito grande. Quantas requisições o cara vai fazer? Quantas pessoas tem aqui no TDC? Sabe? 2.000? Opa, peraí. 2.000 requisições a gente aguenta? Aguenta, mas se fosse 100.000, 1 milhão de requisições por um período de tempo curto, esse é um modelo que a gente tem que estar atento também a essas limitações de API e como que a gente vai cuidar deles, tá? Mas, só para entender, essa forma de monetizar que o cara faz compra essa parte de API, paga pelas requisições e tudo mais, mas que ele não vai depois, nos próximos meses, fazer o uso da API de novo. É recorrente ou dessa forma. Ele usou, pegou os dados que ele precisava, fechou, jogou lá no Excel dele, fez o trabalho que ele queria, e ele fica dessa maneira. Daqui uns 6 meses ele pode vir e lá, pegar os dados de novo, atualizar o cadastro de todo mundo, mas não é algo que ele vai ficar fazendo recorrente. E aí vem essa parte do recorrente, que é o que toda empresa quer, né? É mais fácil de tu conseguir
controlar a receita do teu grupo, da tua empresa mesmo, quando tu tem essa recorrência. Tu consegue programar, né? Opa, a gente já tem 500 mil em receita mensal recorrente. O que é isso, né? Eu vou tentar explicar melhor essa parte de MRR, talvez o pessoal não conheça, mas é esse contrato que é feito com um cliente e que, de certa forma, aquele cliente vai usar 12 meses, por exemplo, essa API. Vai ter um contrato de 1 ano e ele vai pagar tantos reais, de acordo com o contrato, ele vai pagar aquele valor por mês. Todo mês ele vai pagar aquilo lá. Isso, o que a empresa ganha com isso, né? É esse compromisso do cliente. A gente consegue controlar melhor essa renda, aumentar melhor a receita da empresa de uma maneira mais saudável. E tem outros 2 modelos, podem ser usados de maneira recorrente, mas é o modelo de pré-venda e de pós-venda, né? Pré-venda, acho que fica muito claro aí para a gente, né? É o cara ir lá, botar crédito no celular, adicionar crédito lá, para conseguir utilizar essas APIs. No exemplo aqui, botei o cara, por exemplo, botando R$1.000 de crédito, $1.000 de crédito, e ele vai usar a API até chegar a esses $1.000. Quando chegar a esses $1.000, o que acontece? Ele não tem direito mais à API. Zerou o saldo dele, ele não consegue mais fazer requisição nenhuma. Esse é o modelo pré-pago. Ele antecipa o pagamento e vai utilizando aqueles créditos que ele tem até o final. O modelo pós-pago ele já funciona de uma maneira um pouco diferente, complementar, talvez, que é pague pelo uso, né? Eu posso botar o mesmo $1.000, eu posso ter um contrato, de certa forma, que estabeleça isso, né? Ou eu vou fazer o uso aproximadamente, ou tenho esse compromisso de fazer $1.000 de requisição por mês. Só que aí a gente tem 2 opções de fazer isso. Ou a gente pode travar o cliente e falar assim, cara, tu não consegue fazer mais do que esses $1.000 de requisição, porque a gente está te controlando, a gente está ajudando a tua empresa, por exemplo, a não ter uma surpresa no final do mês. Se o desenvolvedor do lado deles lá deixou um for lá fazendo trocentas requisições para a API lá, vai chegar no final do mês, o cara vai ter uma conta surpreendente lá, né? Então a gente tem essas 2 opções, ou limitar. Isso que eu estou falando para vocês, a gente já utiliza, tá? Não são coisas inventadas ou tiradas da minha cabeça, são modelos que a gente já utiliza de API, que a gente consegue fazer esse tipo de tratamento, tá? Então tem a parte de limitar ou de fazer uma flag, por exemplo, cara, eu vou te notificar quando tu utilizar esses $1.000 e depois a gente vai acompanhando esse uso, mas vou te avisar que tu chegou no $1.000 e que daí tu pode subir e ter uma surpresa no final do mês. Mas pelo menos tem essa comunicação com o cliente para fazer essa parte. E daí venda indireta. Venda indireta eu acho que é comum, mas talvez não seja tão perceptível isso, né? É de a gente estar utilizando alguma plataforma, algum sistema, e esse sistema faça uso de APIs também lá por baixo. Vamos tentar trazer um exemplo do e-commerce aqui, né? A gente tem um e-commerce, o cara vai lá, seleciona o produto, bota no carrinho, preenche os dados do cartão de crédito e bota lá pagar. Esse cara vai fazer por debaixo, não é tu como desenvolvedor ou como cliente desse lado que vai estar fazendo uma requisição para uma API. Mas por baixo ali, ele vai estar fazendo uma requisição lá na tua parte de checkout, de pagamento, né? Nesse serviço de pagamento, que vai fazer a cobrança, por exemplo, do teu cartão de crédito. Isso é um uso de API de maneira indireta. Então, tu tem que saber como é que tu vai posicionar essa tua API, como é que tu vai posicionar esse teu modelo de negócio de API. Beleza, vamos dizer que cada um aqui já conseguiu pensar em como vai fazer esse modelo. Eu vou utilizar esse modelo de pós-pago, de pré-pago, vou utilizar free. A gente já conseguiu meio que definir ou ter um cheiro de como que a gente vai organizar isso aí. Tá, mas e agora? Como é que vai ser a venda disso? Fui lá, botei o rótulo lá, né? Lembra do notebook que a gente botou lá na bancada dizendo que a gente queria vender? Agora a gente foi lá e botou uma etiqueta nele dizendo quanto que custa, né? Mas como que a gente vai vender esse notebook aí? Aí vem essa parte do
portal do desenvolvedor, né? Essa área de externalizar essas APIs em uma área pública, onde o cliente consiga acessar e consiga interagir melhor com esses produtos, identificar esses produtos e tudo mais. É o que mostra aqui. De a gente conseguir ter um catálogo que mostre todos esses produtos para o cara consiga definir, decidir quais produtos desse ele quer, ou entender pelo menos as opções. A Neoway trabalha com esses produtos, tem todos esses produtos aqui de API. Olha só que legal. Tem esse aqui de pessoas, tem esse de empresa. Ele consegue ter uma ideia de quais os produtos que a API, que a empresa trabalha. E daí, com o preço, né? A gente tem que levar isso para o cliente, porque não adianta ele identificar aquela API, entender o caso de uso dele, ver que funciona para ele, só que ele ser cego, ele não ter o conhecimento da precificação. Isso deixa o cara inseguro, ele não vai... talvez tem que entrar em contato lá num form para saber do preço da... Limita muito, tu acaba perdendo muito essa proximidade com possíveis clientes ali da tua plataforma de API. E aí vem essa parte do self-service, né, que ele está enganjado ali com isso, de o cara conseguir ver esses catálogos de produtos, ver o preço e o ideal que ele consiga contratar e fazer tudo por ali, para que eu não precise ter um CS lá batendo de porta em porta, perguntando, e aí, quer essa API aqui, cara? Ela é boa para ti, hein? Eu acho que vai ser legal tu usar. Fica um pouco cansativo, né? Assim tu faz com que as pessoas vão até a tua empresa, a escalabilidade fica mais fácil, fica maior, né? Então o self-service é um grande destaque nisso, de conseguir ver e o cara fazer essa interação com o teu portal de desenvolvedor. Aí a gente tem uma parte também de analytics, né, que eu diria que dentro, a gente falou da monetização, a gente falou do portal do desenvolvedor, e a gente está falando de como a gente vai entender esses dados e como que a gente vai aprender com esses dados. Como que é o comportamento do teu cliente? Geralmente ele utiliza 3 APIs para ter uma informação que ele está precisando. Opa, peraí, será que não é uma oportunidade de um novo produto aqui, que a gente faça uma união dessas 3 APIs aqui, deixe um produto único, precifique ele de uma maneira diferente, para esse caso de uso? Quando a gente tem esses dados analíticos, a gente consegue interpretar melhor esse comportamento dos usuários de API, clientes de API, né? E aí, dentro desse próprio portal, dos melhores mundos, assim, né? Do melhor mundo, seria ideal o cara conseguir acompanhar isso. Da mesma forma da precificação, dele conseguir ter ali facilidade de ver o preço, de ver quanto que aquele produto de API custa, ele gostaria de agora ver quanto que ele já usou. Tá, eu tenho $1.000. A gente viu que a gente fez um contrato lá com o cliente que ele vai pagar $1.000 por mês. Ele tem direito a utilizar $1.000 em API, monetizado em API por mês. E aí, hoje, dia 24, quanto que está meu budget ali? Quanto que eu já usei? Quanto que eu tenho de balanço aqui, né, de API? Eu já usei, sei lá, $900, eu tenho só $100 ali para usar. Eu tenho que ter essa visibilidade, mostrar essa visibilidade para o cliente. A monetização não é simplesmente ir lá e taxar o preço naquele produto de API e não conseguir dar essa visibilidade para o cliente. Está vendo que monetização vai além de a gente conseguir ir lá dizer, essa API custa X e tu vai pagar X? Isso não vai trazer essa visibilidade para ele, esse acompanhamento de uso. A gente tem que ir um pouco mais além disso. E a parte de notificação, né? Então ele pode ir lá e emitir um relatório, ou meta-informações mesmo, dizendo, você tem de saldo X, ou ele pode ir lá e pegar, tá, mas eu quero dessas requisições que eu fiz aqui no mês, eu quero saber quantas dessas deram o status 200, que foram as requisições cobradas, quantas dessas foram requisições que vieram com bad request, com 400, ele conseguir ter esse relatório de uso também. E as notificações, como eu tinha dito lá no modelo do pós-pago, dele conseguir ter algumas flags que digam para ele, tu já usou 80% da tua capacidade, só que ainda é dia 10 do mês.
Como assim, cara? Tu vai ficar o mês todo sem uso de API. Trazer essa inteligência é bem bacana para o teu negócio. E aí vem a oportunidade de upsell também, né? O cara foi lá, contratou um plano de $1.000, ele está utilizando $5.000 todo mês. Provavelmente, nesse teu contrato, quando tu montou para ele, $1.000 de requisição, cada requisição ia ter um preço X. Mas aí tu consegue organizar de maneira estratégica quanto que vai custar uma quantidade maior. Geralmente é assim, né? Quando tu compra uma quantidade de um item baixa, ela vem com um preço maior. Agora, quando tu compra uma quantidade de item em maior volume, geralmente o preço tende a ficar menor. Não é assim? E a mesma coisa. Se o cara contratou e ele está utilizando mais do que ele contratou, provavelmente ele vai pagar um excedente em cima disso. Cada modelo de negócio vai definir o seu excedente, mas ele vai pagar um excedente em cima disso, de cada requisição que extrapolou o uso que ele tinha colocado em contrato. E aí vem a oportunidade de upsell, de tu conseguir analisar isso e falar para ele, cara, não vale a pena tu ter esse contrato de $1.000 por mês. Vale a pena tu ter um contrato de 5.000, porque, olha só, tu vai só o que tu está pagando de excedente, tu teria uma baixa de custo menor. Só que para a empresa fica melhor porque tu consegue ter esse valor mensal, né? Esse valor recorrente mensal todos os meses. Aí fica mais fácil da empresa controlar esse custo. Aí, para finalizar, só queria dar um overview do que a gente explicou, falou aqui. Tem essa parte do OpenAPI, definição, que a gente já vem aqui, teve na trilha do TDC, quem está ali, na trilha de API, quem está acompanhando a trilha de API ali viu. A gente tem muitas talks ali que a gente consegue ter isso, né? Essa primeira parte de como definir, como desenvolver essa parte do teu endpoint de API. Aí vem essas outras partes. O que eu queria dizer disso aqui, que eu lembrei agora, desculpa, geralmente morre aqui, né? E geralmente tu faz o teu produto e tu não pensa na parte da monetização. Aí chega lá na frente, o que acontece? Tu tem que fazer um rollback, voltar tudo que tu tinha entendido para conseguir fazer essa adaptação do modelo de negócio. E tem muitos casos de APIs que são desenvolvidas para uso interno. Na empresa de vocês deve ter também, obviamente. O cara vai lá, desenvolve uma API para outro squad usar. Só que daí, o que faz? É tudo free, né? Usa aí, fica à vontade, tudo mais. Até começar a dar problema, entendeu? Até começar eles a fazerem muitas requisições e tirar a disponibilidade da API. Aí vai começar, opa, mas espera aí, quem que está tirando a disponibilidade dessa API aqui? É a squad tal lá com aquele produto tal. Tá, mas espera, quanto que eles estão cobrando? Quanto que eles estão pagando para a gente? Pode ser um câmbio de uma certa forma. Mas quanto que eles deveriam pagar para a gente de monetização de API? Aí vem essa engenharia reversa de conseguir definir o preço, ou conseguir arrumar uma parada que já está funcionando ali, né? Então, uma sugestão aí para quando a gente desenvolver uma API é já estar de olho nessa parte de monetização. Já desenvolver ela com o modelo de monetização junto. Não de ir lá especificar o OpenAPI e falar para ele, aí, vai lá, usa. Aí depois tem esse retrabalho que a gente tem que fazer, né? E fica muito mais difícil depois desacoplar tudo aquilo e conseguir calcular. Porque imagina que tem recursos compartilhados ali, que tem logs compartilhados, que tem... Aí dificulta mais essa matemática para saber quanto que esse cara vai precisar ser monetizado. E daí, como eu disse, não depende da gente ter o modelo, não depende da gente ter o portal do desenvolvedor para a gente ter o Analytics. Isso foi só uma linha que eu usei para mostrar o que a gente abordou aqui hoje. Mas a gente pode ter o Analytics, e a gente começou muito pelo Analytics para entender melhor o comportamento do cliente nessa parte aqui, nessa etapa. A gente fez MVP, validou, e a gente quis entender o comportamento do cliente. A gente botou o Analytics aqui para conseguir dar essa visão para a gente, de como está sendo o uso dessa API, o que ele está fazendo. E o portal, né, como eu disse ali, vai essa cereja no bolo, que ele vai ter que mostrar para os clientes como que essas APIs estão organizadas, às vezes por categoria.
Se é uma empresa que tem muitas APIs, pô, a gente joga tudo numa página lá, fica estranho, né? Tá, e aí, eu quero uma API para essa área de atuação, para esse caso de uso, para essa vertical de negócio. Como é que eu vou me achar lá nesse cara? Então, é super interessante tu conseguir organizar isso e dar essa visão de negócio, né? E isso ajuda muito, até mesmo na comunicação interna da tua empresa. Os CS, quando olharem o portal, eles vão conseguir ter ideias mais conexas com aquelas categorias de API. E tanto com a parte de monetização também. Não vai diminuir o risco, né, de ter aquelas vendas indevidas, de vender um produto que, por exemplo, ele não está se pagando. Então, isso é bem importante da gente analisar. E seria isso, pessoal. É isso que eu tenho para trazer para vocês hoje, que eu gostaria de compartilhar. É um dos cenários que a gente usa lá na Neoway para fazer essa parte de monetização de API. Como eu disse ali, são cenários reais, coisas que a gente já faz na empresa hoje. E que o meu contato está aí. Quem precisar entrar em contato comigo pelo LinkedIn, GitHub ali. Minhas redes sociais é Rafael B. Mateus, em ambas ali. GitHub também gosto bastante de trabalhar com códigos open source ali. Então, quem quiser parear e a gente trocar umas ideias por ali também, fico muito agradecido e gostaria de compartilhar mais isso com vocês, tanto sobre API ou qualquer um outro assunto no ramo de programação, desenvolvimento de software. E no LinkedIn também, se alguém tiver uma pergunta, se alguém quiser saber um pouco mais a respeito, pode entrar em contato. No final, quem é da trilha de API aí? Tem rapaziada da trilha de API, né? No próximo capítulo, que vai ser lá em cima, a gente vai ter um painel que a gente vai falar um pouco mais sobre essa parte de monetização de API. Então, quem tiver dúvida, ou tanto agora, ou quiser levar para lá umas dúvidas que possam dar mais calor para a conversa, para esse tipo de assunto, pode levar lá e a gente discute eles melhor lá. Ou se alguém tiver alguma dúvida rápida, ou quiser dar abertura, para quem não é da área de API, fazer as perguntas aí, eu acho que ficaria legal. E é isso. Obrigado, tá? Salva de palmas para o grande Matheus.